Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi, esse último da série Timidez, Como Superar, compartilhando o resultado, a história de um representante comercial, de como ele lidou com uma doença do seu filho a partir de aplicar as 9 ferramentas que eu compartilhei nos últimos 2 episódios do Pergunte ao Domi. O Paulo é um representante comercial que, quando entrava no avião para uma viagem, botava os seus fones de ouvido, sentava na sua cadeira, na sua poltrona e até chegar no destino. E eu compartilhando então com ele essas ferramentas que nós revemos hoje, nos últimos 2 dias aqui dos episódios, né, de como superar a timidez, ele se deu conta que como as conexões poderiam fazer diferença na sua vida. Portanto, ele entrou no avião e tirou os fones de ouvido, não colocou e começou a usá-las, não é? E como eu expliquei aqui, a primeira ferramenta de conexão é um crachá, para a gente lembrar de se apresentar e perguntar o nome. E ele se desafiou a conhecer a pessoa que estava ao seu lado no avião. Ele se apresentou: olá, meu nome é Paulo, como é seu nome? A pessoa respondeu o nome dela, ele começou então a falar sobre a primeira coisa que a gente compartilha, né? Tá no avião, ele começou a falar sobre trabalho, não é? Que é a segunda ferramenta, que é o machado, para lembrar de perguntas relacionadas ao trabalho. Perguntou para a pessoa o que ela trabalhava, não é? Ela compartilhou com ele, eles foram trocando informações sobre trabalho. Depois, veio o terceiro objeto, que era uma casa, né? Ligado ao machado. A casa se relaciona a onde mora, não é? E essa pessoa morava em Florianópolis, como o Paulo também. Começaram a conversar sobre bairros, sobre tudo, sobre a cidade. E aí veio a quarta ferramenta, que é, saindo da chaminé dessa casa, tem uma criança, como eu compartilhei. Ou seja, perguntas relacionadas à família, a crianças, né? Se tem filhos e assim por diante. E, compartilhando sobre se tem filhos, o que aconteceu? Essa pessoa tem uma filha pouco mais velha que o filho do Paulo. E eles começaram a conversar sobre filhos e essa pessoa compartilhou que recentemente teve um grande desafio com a sua filha, né, que o desafio era uma doença chamada disfagia, né, que ela não consegue engolir comida, portanto ela não tinha se alimentado, mas ele compartilhou a solução. E esse era o maior desafio que o Paulo, filho do Paulo, vinha sofrendo há vários meses, a ponto de quando ele saiu de casa naquele dia, ele tinha tido um atrito muito forte com a sua esposa, exatamente pela forma como os dois estavam lidando, estavam ansiosos com aquela situação que o filho não comia, estava emagrecendo e não estava crescendo na necessidade daquele momento da sua vida por volta de 3 anos. E ele disse, depois compartilhando com a gente, que ele estava num ponto muito desgastante com a criança, de ter que pegar lá força para fazê-la engolir algo, e obviamente que ela não engolia, ela acabava botando para fora, e eles não sabiam mais como lidar com a situação. E essa conexão, lá nesse voo, acabou dando para ele o telefone, né? Esse novo amigo de uma pediatra da cidade deles que tinha resolvido a situação. E ele ficou realmente encantado de como essas ferramentas funcionam. Chegando em São Paulo, imediatamente pegou no telefone e ligou para sua esposa para agendar com essa nova pediatra para fazer esse tratamento. Em menos de 90 dias, o filho do Paulo estava com toda a situação resolvida e curado. E esse é o ponto legal, né, de quando a gente faz perguntas, porque as perguntas é que tornam a vida interessante. E quando a gente tira o fone de ouvido, pode ser no ônibus, pode ser no avião, pode ser em qualquer circunstância, e começa a se conectar com as outras pessoas, a gente consegue encontrar o quê? Pontos de conexão, pontos de empatia e muitas vezes esse tipo de situação que salva vidas. Então, fica aqui meu recado: se você não assistiu aos 4 episódios anteriores, né, dos últimos 4 dias, onde eu compartilhei desde como superar a timidez, de onde é que ela vem, como superar ela. Depois, no segundo episódio, eu dei 2 sacadas fundamentais para você entender como a timidez funciona e como romper ela buscando outras pessoas. E no episódio 13 e 4, dos 2 últimos dias, eu compartilhei essas 9 ferramentas, das quais o Paulo aplicou 4 delas para conseguir obter a solução para a doença do seu filho.
Volta para trás se você não assistiu esses episódios, assiste e eu tenho convicção que você vai compartilhar aqui embaixo algum avanço que você está tendo. Pode ser com um cliente novo, pode ser para ter um relacionamento, pode ser para ter uma amizade, pode ser para conhecer muito mais os liderados que você tem sobre a sua liderança e que talvez você conheça muito pouco. Experimente usar essas ferramentas e compartilhe aqui embaixo o que você está percebendo, que avanços você está tendo, ou dúvidas até na aplicação delas, que eu me comprometo a ler todas e responder aquelas que têm a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Um forte abraço do meu elefante e eu te vejo no próximo episódio do Pergunte ao Domi, amanhã ainda.